Bom dia, meus irmãos. Que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, esteja com cada um de vocês nesta manhã. Eu espero que todos se encontrem em paz, gozando de saúde e de harmonia nos seus lares. E que Deus nos abençoe mais uma vez nesta manhã no estudo da sua palavra. Vamos orar? Santo Eterno Deus, mais uma vez nós buscamos a tua face nesta manhã, porque sabemos que nós dependemos do Senhor totalmente, ó Deus. Precisamos de Ti desesperadamente. Nós reconhecemos nossas limitações, as nossas fraquezas e de como nós precisamos do Senhor. Vem, Senhor, nesta manhã, nos visitar com graça, com poder, nos enchendo, ó Deus, do Teu Espírito, nos conduzindo através do Teu Espírito, especialmente a minha vida, ó Deus, a ministrar aquilo que o Senhor quer que eu fale, segundo a Tua palavra nos ensina, e conduzido pelo Teu Espírito, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam de acordo com a Tua vontade. Também visita os meus irmãos, para que os seus corações sejam tocados, ó Deus, pelo Senhor. Que o Teu Santo Espírito mova os corações a se renderem, ó Deus, ao Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade. E, ó Deus, que haja entendimento. Abre, ó Deus, os olhos do coração e do entendimento para poderem, ó Deus, ouvirem com a voz do Seu Espírito, ó Deus, atuando nos seus corações. E que haja transformação, que haja busca de santidade, entendimento e vontade, ó Deus, de fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fica conosco, ó Deus, no decorrer deste dia e perdoa de graça os nossos pecados. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando nesses últimos domingos a revista cujo tema é preciso tomar cuidado com certas ideias e suas consequências, ou alguém pode se machucar. Esse tem sido o tema da revista deste trimestre. E nós vamos relembrar apenas, eu gostaria de relembrar apenas as últimas lições que tivemos. A primeira lição, o ateísmo em cima do muro. A segunda lição, o ateísmo, a tolice da descrença em Deus. O espiritualismo da moda. E agora, hoje, nós vamos estudar a lição número 4. Problema técnico, talvez. Lição número 4. O existencialismo, a insana busca pela liberdade e autonomia. Ele começa com uma frase: as ideias têm consequências. E de fato é verdade, né? As ideias têm consequências. Aquilo que você pensa pode te levar a ações que podem trazer consequências para a sua vida. E nós temos um texto básico, está lá em Gênesis capítulo 1, de 1 a 31, de 2, 18 a 25. Mas antes disso eu queria que você respondesse a essas perguntas. Quem é você? De onde você vem? E para onde você está indo? Que ao final desta lição você consiga responder, se já não consegue, estas perguntas tão importantes para todos nós, não é verdade? Eu vou ler então capítulo 1 de Gênesis, versos 1 a 31. Como é um texto longo, são dois textos longos, eu peço a atenção dos irmãos em acompanharem com suas Bíblias ou prestarem atenção no texto que vamos ler. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra,
e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2, versos 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Amém. Então, como introdução, nós podemos ver que algumas pessoas revelam surpresa com o homem do nosso tempo,
com quão longe estamos dispostos a ir para realizar os nossos desejos. Você já parou para pensar sobre como as pessoas se relacionam com a realidade, como se tudo existisse para a sua satisfação individual? Na verdade, essa questão do existencialismo não é uma coisa nova. Ela, de fato, já existe há muito tempo. Se nós olharmos mesmo logo depois da criação, com a queda do homem, e o pecado grave que Caim, por exemplo, cometeu contra o seu irmão, matando-o, o que foi aquilo senão um sentimento de inveja por querer satisfazer ou ser aceito de alguma forma em relação àquilo que ele tinha feito, onde não havia sinceridade no seu coração? Levou até as últimas consequências, ao ponto de ter a própria vida do seu irmão. Quando Deus chamou Caim e viu o seu semblante que estava descaído, Deus lhe fez uma pergunta e uma afirmação: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, o pecado já à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, veja que a questão do desejo é um problema. Será que todos os desejos que nós temos são desejos, bons desejos? São desejos que vale a pena lutar por eles? Na maioria das vezes, os nossos desejos são pecaminosos. O desejo de Caim foi pecaminoso. Há muitos desejos que são pecaminosos, não é verdade? Então, veja que essa busca pela satisfação individual, ela se torna um problema se nós analisarmos do ponto de vista de como Deus nos criou, para o que Ele nos criou. E assim, nessa lição, nós vamos estudar um pouco essa questão de como funciona essa questão do existencialismo, que aparentemente parece não está longe de nós, no sentido de que estamos na igreja, somos crentes em Jesus, mas ele, de certa forma, quando nós nos afastamos de Deus, ele está sempre buscando um espaço no meio cristão, porque no mundo ele já ganhou espaço. Essa é a grande verdade. Então, o existencialismo, uma ideia influente, é uma ideia influente. O existencialismo é uma filosofia cética. O que significa isso? Que duvida, que é descrente, descrente das coisas de Deus, segundo a qual só após existirmos nós decidimos o que desejamos ser, enquanto a Escritura ensina que Deus nos criou como somos segundo os seus planos. Ou seja, Deus é o protagonista da criação. Ele criou o mundo e todas as coisas, criou o homem e botou-o no jardim. Deus tinha um propósito. Então, há uma coisa, ações de Deus que vêm antes e que estavam nos planos eternos de Deus. Ou seja, nós não viemos de uma hora para outra de uma explosão que aconteceu, do nada. Não, a Bíblia não nos ensina isso. Então, começamos por aí, que o existencialismo, para começo de conversa, o existencialismo ateu, é uma ideia filosófica, cética, e que traz essa premissa, segundo a qual só após existirmos nós decidimos o que desejamos ser, que vai contra as Escrituras, por causa do plano eterno de Deus para o homem e para o seu povo em especial. Muito bem, o existencialismo despontou no século XX como sendo uma resposta por excelência ao projeto mecanicista, que dizia o seguinte: nós somos como engrenagens de uma grande máquina. Quando na metade do século XX este projeto se mostrou fracassado, a partir de acontecimentos históricos, como as duas grandes guerras mundiais, o Holocausto, o alastramento da fome e da miséria. Por conta disto, frequentemente os existencialistas definem suas ideias como humanistas. Por quê? Porque eles acham que com a filosofia de que o homem pode buscar a sua felicidade por si só, ele tem a força, ele pode todas as coisas. E se ele buscar e for atrás dessas questões da sua vontade, do seu desejo, ele se torna, vamos dizer, mais humano. Então, por trás disso tem uma ideia humanista, valorizando extremamente, quase que idolatrando, diria até que idolatrando, como nós vamos ver para frente, o homem. O homem se torna quase que um Deus, não é? Então, quais são as consequências dessa filosofia? Tentam garantir a nossa humanidade, principalmente a nossa liberdade, sem levar em conta o ensino da revelação de Deus. Então, nós vimos que a lição nos fala dessa busca insana pela liberdade e pela autonomia. Mas nós sabemos que nós não temos liberdade total e não somos autônomos porque estamos limitados por causa do nosso próprio pecado.
por causa da nossa própria condição de fraqueza limitada. Nós somos limitados em muitas coisas. Nós temos fraquezas físicas, fraquezas morais, fraquezas espirituais, fraquezas psicológicas. Nós somos fracos, muito fracos, não é? Então, isso mostra, de fato, na verdade, a nossa dependência do nosso Deus Criador. Isto elevou o homem a um status tal de supremacia sobre si mesmo e sobre a realidade que passou a ser tratado como Deus. Então, a busca por essa liberdade tão desejada, não é? E por essa vontade de autonomia foram conduzindo a sociedade dos homens a uma condição tal que, e movendo leis, movendo situações que fazem que o homem se ache quase que um Deus, como tendo direito a tudo. E levando, imagine só, se o homem, conhecendo como o homem levasse a cabo todas as suas vontades e desejos, o que seria da humanidade? E de fato, em muitos lugares e em muitas situações é assim que acontece. Por isso nós vemos um estado assim, cada vez mais difícil da humanidade, por causa dessa questão de relacionamento que nós temos, o homem em busca dos seus próprios desejos. Então há um egocentrismo, antropomorfismo, ou seja, a busca em si mesmo, né? A razão de vida está em si mesmo, né? E não há nenhuma preocupação, na maioria das vezes, com o estado dos outros, mas o que importa é a minha felicidade, é a minha liberdade, é a minha autonomia. Bom, a principal defesa do existencialismo é a seguinte: a existência precede a essência, é uma premissa. A existência precede a essência. Muito bem, vamos ver o que significa isso. Ou seja, nós primeiro existimos e então, sem qualquer referência ao modelo anterior, construímos quem somos. Será que é isso que a palavra de Deus fala? Qual é a origem desta dificuldade? Vamos ver. Primeiro, o coração do existencialismo. A razão pela qual o existencialismo teve dificuldade com a aplicação desse entendimento ao homem é dupla e tem a ver com as suas crenças religiosas. Então aí vai esbarrar exatamente nisso. O que vai acontecer? A primeira é que o existencialismo contemporâneo não concebe a existência de um Deus pessoal e transcendente. Veja bem. Então, coloca à parte qualquer condição de crença em Deus. De que o homem tenha sido criado a partir de um modelo anterior. De que o homem é um projeto em aberto. Ele diz que o homem é um projeto em aberto que não pode ser definido antecipadamente, mas apenas a partir daquilo que ele mesmo diz e faz de si mesmo. Essa é a premissa do existencialismo. Está apoiado na ideia de que o homem deve ser o seu próprio Deus e criar os seus próprios caminhos e definir a sua essência. Assim, o que está no coração do existencialismo é a busca do homem por autonomia. Vamos pegar um exemplo, um vaso, por exemplo. Você não consegue formar um vaso se você não tiver o que por trás do vaso, antes do vaso? O barro. O barro. E o barro por si só não se transforma num vaso. Precisa ter alguém que o molde, que o prepare, que modele. Então, veja que situação, você fazendo essa singela comparação, né, entre o que o existencialismo tenta promover e tenta divulgar, né, contra aquilo que na verdade acontece com o ser humano, né? A segunda razão é que o existencialismo está comprometido com o ideal idólatra de liberdade, porque a busca é tanta que acaba sendo uma idolatria. Contudo, se olharmos para uma escultura, podemos perceber que ela foi feita a partir de um modelo prévio que a limita. Não é verdade? Sim. Porém, para os existencialistas, ser livre era efetivar a própria vontade sem quaisquer restrições. Agora, vamos olhar do ponto de vista prático. É possível você fazer tudo o que você pensa e dá na cabeça sem qualquer restrição? Uma sociedade consegue ser uma sociedade bem-sucedida se todos quiserem fazer o que quiserem fazer sem nenhuma restrição? É inviável completamente qualquer sociedade com essa condição. Por isso existe lei, por isso existe uma ordem na natureza, não é? Deus, nós vimos nos textos que nós lemos como Deus, pelo poder da sua palavra, ele criou todas as coisas e ele deu uma ordem e pôs o homem para governar todas as coisas e pôs os animais, por exemplo, a se submeterem ao homem, o homem ter domínio sobre a criação. Então há uma ordem que Deus criou. Por haver esta ordem, e Deus criou esta ordem para que haja, este é um modelo de convivência, não é? De convivência que se deseja e que era perfeita antes da queda.
Veja que se você observar nos textos que nós lemos, de que Deus deu tudo para que o homem pudesse viver confortavelmente. Ele se fartaria do que a terra produziria. É claro que hoje a natureza geme porque a natureza foi transformada, de certa forma, depois da queda do homem. Então, as ervas daninhas, as ervas venenosas, o animal precisou matar para comer, isso não ia acontecer antes, né? Então, vejam que Deus criou tudo de uma forma perfeita, e tudo quanto ele criou, no final ele dizia, e fez Deus e viu que tudo era muito bom. E de fato, era muito bom, não é? Então, há uma ordem das coisas. Um pouco dessa ordem, Deus, através usando os homens e do seu povo e das leis, dos mandamentos, Deus foi influenciando através dos séculos, né, da vida humana, para que as sociedades tivessem uma certa ordem, limitação, seguissem um certo grau de hierarquia, de autoridade, princípio de autoridade, enfim, são conceitos e necessidades que a sociedade tem que ter para ter uma boa convivência social, não é verdade? Acima de tudo isso, Deus tinha um plano e um propósito para o homem, por causa do pecado, que era enviar o seu Filho Jesus para que ele salvasse o seu povo. Então, voltando de novo a essa questão, não é possível ser livre da forma com que o existencialista pensa que é possível ser. Não é possível. Ser livre era efetivar a própria vontade sem qualquer restrição. Isso é inviável. O existencialismo também em relação à Bíblia. O que a Bíblia fala? Então vamos lá. Primeiro, Deus existe. Porque o existencialismo, não, do ponto de vista filosófico ateísta, não crê em Deus. Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio, Deus. No princípio, Deus. Então, um Deus que seja de fato Deus não pode vir em outro lugar que não o primeiro. Deus, verdadeiramente Deus, que seja de fato Deus, não pode vir em outro lugar que não o primeiro. Que coisa tremenda, né? E é uma realidade. Deus é Deus, porque ele não pode vir em outro lugar a não ser o primeiro. Então, o homem não pode e não tem condição de olhar. A Bíblia fala que nós não temos como acreditar um côvado à nossa vida, porque a nossa vida está nas suas mãos, nas mãos de Deus. Em segundo lugar, a realidade foi criada. Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então deixa claro que assim como todos os outros seres que existem na realidade, nós viemos à existência como resultado da ação criacional de Deus. Em terceiro lugar, Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Veja que eu ressaltei na leitura. Disse Deus, a palavra de Deus. E nós podemos confirmar isso é confirmado também lá no Evangelho de João, quando no capítulo 1, você pode abrir comigo lá no Evangelho de João, capítulo 1. Estava Jesus junto ao Espírito Santo de Deus na criação, onde no capítulo 1 de João ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, Jesus é a palavra. A palavra, o verbo que estava com Deus, se fez carne por amor de nós e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra.
E essa é uma das maiores ênfases do Gênesis 1 e 2. A dinâmica dessa passagem é marcada pela fórmula criacional. E disse Deus. E o poder da sua palavra formou todas as coisas, que antecede todos os atos criacionais. Então, a palavra de Deus, e disse Deus, antecede todos os atos criacionais. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Então, a realidade não foi criada vazia de significado para receber significado a posteriori, como sugerem as correntes filosóficas contemporâneas mais populares, dentre elas o existencialismo. Pelo contrário, todas as coisas foram significadas por ocasião do ato criador. Tem, portanto, sentido a priori, existência real e significado independente de qualquer relação necessária com o sujeito humano. Embora sejamos singulares, porque criados à imagem e semelhança de Deus, não existimos à parte, ou seja, fora de um significado previamente estabelecido. Nós desfrutamos de certa liberdade na construção do que somos, mas não de autonomia. Somos imagem e semelhança de Deus e somos mais livres e mais realizados na medida em que vivemos como tal. Ou seja, o que esse texto nos diz? É a paz, a alegria, a felicidade, a liberdade que os homens procuram ter, na verdade, a satisfação da vida, ela só é completa e real quando de fato vivemos como Deus quer que nós vivemos. Na verdade, a palavra de Deus nos traz inúmeros textos que mostram que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como diz lá em Romanos, né? Nós devemos, sim, renovar a nossa mente, ser transformados em nosso coração, em nossa forma de pensar, para que experimentemos, diz o apóstolo Paulo, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós assim vivermos, de fato, então nós vamos experimentar uma vida maravilhosa, uma vida de vitória de verdade, né? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, há uma busca por uma razão da vida. De onde você veio, por que você veio, por que você está aqui, para onde você está indo, por que Deus te criou. Nós encontramos essa resposta em Cristo, nós encontramos essa resposta em Deus. Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Nós somos criados para a sua própria glória. Quando caímos e pecamos contra Deus, estamos longe de Deus, quando não ainda tínhamos nos encontrado com Jesus, quando Jesus não nos tinha restaurado, não nos tinha redimido, sua graça não nos tinha alcançado, que vida nós vivíamos? Você tinha paz de verdade? Quando você, já como crente, peca, entristece a Deus e sabe que você errou, porque Deus te dá esse discernimento, como é que você se sente? Seu coração fica triste, enquanto você não confessa o seu pecado. Era o que aconteceu, por exemplo, com Davi. Quando pecou contra Deus, ele sentiu o seu corpo sendo moído por causa da sua consciência e do seu pecado. Mas no momento que ele confessou o seu pecado e sentiu o perdão de Deus, foi tirado com a mão. Deus o perdoou, Deus tirou o fardo, o peso, a tristeza do pecado e trouxe e restaurou nele novamente a sua paz. A paz que vem de Deus excede todo entendimento. Ele nos dá uma vida completa. Jesus diz que ele nos dá vida e vida em abundância. Essa vida em abundância significa você ter essa plena comunhão com Deus, perdoado dos seus pecados, liberto do seu pecado. Então, a verdadeira felicidade, a paz, a alegria, a liberdade que temos, ainda que não total por causa dessa condição de pecado que nós temos, ela só pode ser vivida plenamente se nós tivermos plena comunhão com Deus, consciência da nossa condição de pecadores e estivermos de fato dependentes de Deus. O homem que não crê em Deus, muito pelo contrário, ele quer depender da sua própria força, do seu próprio trabalho, daquilo que ele pensa, como é e como deve ser, deixando Deus totalmente à parte, fora dos seus planos. Nós não, os cristãos não. Aqueles que creem em Deus como Senhor e Salvador, como Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, Deus como o seu Criador e seu Pai, querem viver de fato na dependência de Deus, pela fé, crendo que Deus está conduzindo a sua vida em todas as coisas. Não é bom que o homem que conhece a Deus faça as coisas segundo aquilo que ele pensa. Porque quando ele faz isso, e eventualmente pode fazer, os seus planos não são frustrados, na verdade, não dão certo. Nós sabemos que é bem-aventurado aquele que guarda
mandamentos do Senhor. Aquele que busca no conhecimento do Altíssimo a orientação para a sua vida. Não é verdade? Muito bem. Conclusão. O existencialismo é uma filosofia cética, segundo a qual só após existirmos nós decidimos o que desejamos ser, enquanto a Escritura ensina que Deus nos criou como somos, segundo os seus planos eternos. Então, nós fomos criados e Deus já tinha um plano para isso desde a eternidade. Então, isso é que faz com que esta filosofia, o existencialismo, caia por terra, porque ela põe totalmente à parte o plano eterno de Deus. Então, depois de tudo isto, eu quero dizer, quero perguntar se você é capaz de responder para você mesmo aquelas perguntas que nós fizemos. Quem é você? De onde você vem? E para onde você está indo? Que você considere isso e que, se você tem alguma dúvida no seu coração a respeito daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, se você não conhece a Cristo ainda, ou se você não tem andado nos caminhos do Senhor e se afastou, faça essas perguntas. Você consegue responder para onde você está indo? Quem você é? De onde você vem e para onde você está indo? Que você tenha a condição de responder essas perguntas positivamente. E assim Deus te dê paz no seu coração e você viva uma vida de vitória com Cristo cada dia da sua vida. Deus o abençoe neste dia, Deus o abençoe nesta semana. Um grande abraço, em nome de Jesus.